Olá, seja bem-vindo a mais um Telesaúde Goiás. Sou o Dr. Cidião. É um grande prazer e uma honra estar com vocês. Hoje, claro, com um tema de alta importância, de grande impacto na nossa sociedade. Hoje nós vamos trabalhar os cuidados farmacêuticos dentro das manifestações neurológicas. Lembrando que cabe a nós farmacêuticos, claro que me insiro dentro dessa categoria, acompanhar você que é paciente, dentro, claro, dos pequenos males, especificamente hoje falando sobre esses pequenos males que atingem aí o nosso sistema nervoso central. Vocês vão perceber que são males pequenos, entretanto, de alta morbidade, ou seja, que atingem uma grande parte da nossa população e que, consequentemente, gera graves transtornos, tá certo? Antes de mais nada, eu vou pedir a você que nos acompanha pela primeira vez, que nos siga aqui dentro do YouTube, que dê um like nesse vídeo e isso, claro, vai colaborar com que não só esse vídeo, mas os vídeos promovidos aqui dentro do Telesaúde, especificamente ligados à educação e saúde, cheguem e alcancem o maior número possível de pessoas, porque esse é o nosso objetivo, levar saúde através da educação. E claro, me siga também no Instagram pelo @cuidado farmacêutico e conheça um pouco mais do trabalho que eu venho desenvolvendo aí ao longo dos anos. Então vamos iniciar aqui dentro do que que está proposto hoje. Nosso tema especificamente falando de pequenos transtornos, nós vamos falar da fadiga e da sonolência, distúrbios do sono e como ocorre a dispensação de medicamentos isentos de prescrição, MIPs, quais são as orientações, quais são os cuidados que nós devemos ter dentro dessas manifestações neurológicas. Certo? Antes de mais nada, é claro, vamos definir aqui o que vem a ser uma fadiga, diferenciar o que é fadiga de sonolência, quais são os fatores que predispõem a essa situação. Tá? A fadiga, ela é o cansaço, ela poderia ser traduzida dentro dessa maneira. Um cansaço permanente. Pode estar presente em várias idades, em todas as idades praticamente, mas ela é mais comum em mulheres, essa manifestação. E ela possui diversos fatores que predispõem à fadiga. Condições clínicas ou condições normais e naturais que podem fazer essa predisposição à fadiga. Entre elas, a gestação, o período pós-parto, condições médicas, por exemplo, no Covid-19, condições em que você esteja utilizando medicamentos que podem provocar essa fadiga, tais como quimioterapia, o uso de beta-bloqueadores como o propanolol, que atuam sobre o coração, diminuindo a frequência e a força de contração do coração, situações ligadas ao trabalho, sono, tempo e qualidade inadequados, o estresse, o sedentarismo ou o excesso de atividade física, a obesidade, distúrbios da tireoide como o hipotireoidismo, o uso excessivo de substâncias estimulantes como a cafeína, o uso de álcool e o uso de drogas ilícitas. Todos esses são fatores que podem predispor à fadiga. Entretanto, é importante considerar que a fadiga crônica ela pode provocar aí danos graves à saúde e ela é considerada crônica quando você tem essa manifestação por mais de 6 meses, considerando aí todo o seu histórico, e você não observa nenhum fator predisponente como esses que nós colocamos aqui anteriormente, ligados a essa situação. Você não tem nenhuma condição que favoreça esse processo. E importante também, a fadiga crônica, ela não se alivia com o descanso, com o processo de sono, né, de forma adequada. Isso é um fator importante. Já a sonolência, ela é um fator que também varia de acordo com a idade, ela tende a aumentar com o aumento da idade e principalmente a gente observa que quando a qualidade do sono ele é impactado, quando o sono se torna muito fragmentado, a gente observa essa sonolência com maior frequência, né? Quais são os fatores que predispõem à sonolência? Como disse, a interrupção do sono, uma má qualidade nesse sono e, consequentemente, você não tem um ciclo saudável que se desenvolve ao longo do sono.
ocorrendo. E isso pode ocorrer com mudanças da rotina, mudanças no ambiente onde você dorme, expediente de trabalho alterado, principalmente mudanças de turno do trabalho, condições médicas que podem levar ou não uso de determinados medicamentos que podem também provocar esse processo, tais como a epilepsia, rinite alérgica, narcolepsia, apneia do sono e o ronco, né? E, claro, o uso de medicamentos, tais como os antidepressivos, antihistamínicos de primeira geração também podem provocar sonolência. São medicamentos que podem aumentar esse sono fora do normal. Isso é o que caracteriza a sonolência. É importante aqui, considerando tanto a fadiga quanto a sonolência, né, em ambas situações, o que você vai ter ali é uma interrupção do processo de sono-vigília, na qual você interrompe a comunicação entre o eixo hipotálamo e hipofisário, o que pode ocorrer aí também pelo uso de altas doses de corticoides sem a retirada gradativa, né? Ou seja, se você faz uso de medicamentos classificados como corticoides ou anti-inflamatórios esteroidais e a retirada ela não é de forma gradual, isso pode vir a gerar fadiga justamente por essa interrupção do eixo hipotálamo e hipofisário. Outra situação interessante também, né, é que o débito do sono, pela falta do sono adequado, seja em qualidade, seja em quantidade, faz com que não haja ali toda uma adequação normal da comunicação entre as informações que são coletadas ao longo do dia e, consequentemente, formam uma memória de curto prazo para a transformação de uma memória, né, consolidada em memória realmente consequente aí de um bem-estar, que vai promover uma qualidade de vida. Então, a consequência que se tem aí, principalmente nessas duas situações, é que você vai ter um impacto, por exemplo, no seu cognitivo ou na sua capacidade de memória, né? Então, são itens importantes que vão impactar, especialmente considerando aí o desenvolvimento das atividades cognitivas, o impacto é gigantesco. Então, isso é um item importante a ser considerado. Dentro dos sinais e sintomas, tanto da fadiga quanto da sonolência, você tem a sensação de exaustão ou esgotamento durante uma atividade mental. A sua motivação, a falta de energia, né, são comuns. Há uma aversão ao esforço ou atividades que exigem esse esforço e há uma irritabilidade, isso é algo normal. Dentro da sonolência, o que se tem é o desejo de dormir de forma crônica, né? E, claro, outros sintomas podem envolver músculos entorpecidos, dor nos olhos, dificuldade no foco visual, aumento no bocejo, no piscar dos olhos, alucinações, dificuldades para se comunicar, para falar, para entender a comunicação. Como eu disse, impacto na memória e também dor no estômago, que, claro, pode vir aí associado com distúrbios gastrointestinais, especialmente. O processo de prevenção e o tratamento que não envolve medicamentos está diretamente ligado à promoção de uma qualidade do sono, uma qualidade do descanso, tanto em qualidade quanto em quantidade. Então, aumentar gradualmente o sono até que você se sinta descansado e esses problemas resolvam é a situação principal. Então, isso envolve mudanças de comportamento, mudanças no ambiente, mudanças na sua rotina, né? Outros fatores importantes é não fazer o uso, principalmente muito próximo do momento de dormir, de medicamentos ou de substâncias que são que vão estimular ali a energia, como é o caso da cafeína, né, que são estimulantes. Isso é um fato muito importante. Bem como também, aí sempre colocar, né, reduzir a alimentação, principalmente se ela for gordurosa, né, e picante. Pelo menos esses alimentos eles precisam ser consumidos com uma distância de pelo menos 2 horas antes do ato de dormir. E claro, fazer toda uma higienização do seu ambiente de deitar, ao se deitar e dormir, o seu ambiente de sono, né? E quando se diz higienização, é reduzir a luz, luminosidade, reduzir barulho, tudo isso que possa ser um estimulante permanecer com que você
fique acordado. Em especial, colocam, né, estímulos de equipamentos eletrônicos, como TV, computadores, né, devem ser removidos, retirados desse ambiente de sono. Caso esteja associado ao uso de medicamentos, essa fadiga, essa sonolência, é importante consultar não só o médico, mas ter o acompanhamento farmacêutico para verificar, né, a necessidade de uma alteração de farmacoterapia ou associação de outros tratamentos não farmacológicos para que esse efeito adverso ele seja reduzido, esse problema relacionado à medicação seja reduzido, certo? Alguns aspectos importantes com relação agora a medicamentos MIPs específicos na fadiga e na sonolência. No Brasil, nós não temos medicamentos que são indicados para o tratamento de distúrbios neurológicos, em especial fadiga e sonolência, certo? Por exemplo, o caso da cafeína específica, né? Na verdade, ele é contraindicado para esse momento, né? E aí aqui cabe falar um pouquinho da cafeína, né? Ele é aprovado apenas pelo FDA na apresentação de 200 miligramas, né? E ele é um medicamento que vai te auxiliar não na prevenção e na resolução da sonolência, mas ele reduz, ele vai te tornar mais ativo para determinadas atividades, né? E ele restabelece, portanto, esse alerta mental ou estado de vigília. Importante considerar que esse uso como um suplemento alimentar, ele não deve ser associado ao consumo de cafés e de outras bebidas que contenham cafeína, por ter ali um efeito, né, o risco de ter toxicidade pela cafeína, de alcançar o mínimo, o máximo tolerado pelo organismo e, consequentemente, você ter o efeito tóxico da cafeína. Pode causar nervosismo, irritabilidade, insônia, taquicardia ou arritmias. Pensando em insônia, você vai ainda agravar a fadiga e a sonolência que você possa vir a ter. A cafeína ela também possui riscos de interações medicamentosas com as quinolonas, diminuindo o metabolismo hepático desses medicamentos e também de contraceptivos orais, que podem aumentar os efeitos da cafeína, tornando aí o nervosismo, irritabilidade, insônia, taquicardia mais comuns. Então, são pontos importantes. Aspectos importantes com relação à fadiga e sonolência é que mulheres grávidas e lactantes devem evitar ou diminuir o consumo de cafeína. Esse é um ponto muito importante. E claro, nós farmacêuticos devemos no acompanhamento verificar o consumo diário da cafeína, não só ligado na forma de suplemento alimentar, mas também ligado aí ao consumo de bebidas ou alimentos que possam conter essa substância. E o limite é de 100 a 200 miligramas, no máximo a cada 3 em 3 ou a cada 4 em 4 horas, né? E também temos que tomar muito cuidado com relação ao uso inadequado em situações onde o paciente ele queira se tornar mais ativo para completar uma determinada meta, como um estudo, uma viagem, um trabalho, né? Então, a orientação e a educação do paciente, principalmente ligados ao seu risco, devem ocorrer. E claro, a cafeína está muito ligada a outros distúrbios, não somente neurológicos, né? Mas distúrbios gastrointestinais, principalmente o refluxo, ao risco de osteoporose, dor na mama, erosão nos dentes, enurese noturna, que é o ato de urinar, né, durante a noite, e aumento da gravidade de sintomas pré-menstruais, bem como distúrbios do ritmo cardíaco e a incontinência urinária. A insônia, especificamente, vamos falar dela agora, que é um fator muito impactante, né, dentro da saúde pública, porque impacta na qualidade de vida dos nossos pacientes, é comum com a idade, principalmente em mulheres acima de 45 anos de idade. É o que, dentro dos aspectos epidemiológicos, é a população mais atingida. Pode ou não estar ligado a fatores clínicos, patológicos, como doença de Parkinson, nortúria, câimbras, menopausa, câncer, síndrome das pernas inquietas, como também pode estar ligado a medicamentos como propanolol, antiarrítmicos, contraceptivos orais, metildopa, teofilina,
corticoides, broncodilatadores, fluoxetina e descongestionantes, ou seja, medicamentos que estão ligados ao uso, a tratamento de hipertensão, anti-inflamatórios esteroidais, asma, medicamentos para também arritmias cardíacas, então, e claro, descongestionantes nasais, medicamentos ligados a distúrbios do trato respiratório. Então, esses medicamentos, eles podem estar ligados à insônia. Então, são fatos que precisam ser sempre atentos para pacientes que estejam fazendo uso desses medicamentos. A insônia ela pode se classificar de acordo com a sua etiologia em uma insônia transiente, que é aquela menor de 7 dias, gerada ali por eventos que geram ansiedade, perturbações mentais, que vão gerar ali, por um período rápido, a insônia. E também temos a insônia de curto prazo, que duram em média de 7 dias a 3 semanas. Nessa situação, os fatores principais são fatores ligados a mudanças e problemas na vida pessoal dos nossos pacientes, tais como problemas do trabalho, desemprego, doenças, casamentos, morte na família, luto, problemas financeiros, são os principais agentes causais. Importante considerar, só retornando aqui na insônia transiente, que é aquela curta, menor que 7 dias, neste caso ali você tem perturbações ambientais, sejam eles de luminosidade ou barulhos, mas você tem aí alimentos que possam provocar essas situações, principalmente pelo excesso de gases que provocam, tais como cebola e picles, e é claro, a inatividade física também é um fator causador da insônia. E temos a insônia de longo prazo, que perduram por mais de 3 semanas, por mais de 30 dias. Essas podem ter de origem médica, e a causa pode estar ligada à apneia do sono, síndrome das pernas inquietas, mioclonia noturna, cefaleia em salvas, dor de cabeça, dor reumática, problema dental, angina e úlcera peptídica. Claro que nessas situações você tem como um dos sintomas a dor, que é um fator que impede realmente o sono de forma com qualidade, e, claro, com quantidades necessárias. O uso e o abuso de drogas hipnóticas, de sedativos, de drogas ilícitas e do álcool. E nós temos situações, transtornos psiquiátricos que podem vir ser a causa da insônia, tais como depressão, mania, transtornos bipolar, transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, anorexia nervosa e demência. E temos a insônia psicossomática, que é também um transtorno ligado ali à psiquiatria, na qual o paciente ele perde o sono, especificamente por também fatores psicológicos. É uma forma do corpo responder a uma agressão psicológica. Quais são os sinais e sintomas da insônia? Claro, dificuldade para iniciar e para manter o sono. Desperta-se geralmente muito cedo, ou você pode ter aí um sono interrompido várias vezes ao longo do seu período de sono. Você vai ter a sensação de cansaço, de fadiga, pode vir a apresentar tremores, irritabilidade, ansiedade, confusão, incapacidade de concentração no dia subsequente e, claro, diminuição da sua eficiência nas atividades diárias. Na insônia crônica, você vai ter impacto na sua memória, na sua capacidade de foco e de concentração, bem como a sua capacidade de resolver problemas e, claro, e que vai fazer com que haja um aumento no tempo para reagir a uma necessidade de resolução de um problema. Assim como também impactará diretamente na sua imunidade, tornando você mais suscetível a doenças e, claro, consequentemente também aumentando aí as percas de produtividade, aumentando seus dias de ausência no trabalho. E é um indicativo de uma depressão, de um processo depressivo maior. Dentro do tratamento não farmacológico e na prevenção, a insônia ela se trata melhorando a higiene do sono, onde você vai ter uma disciplina programando qual é o seu horário para deitar, para dormir, e, claro, ajustando todo o seu ambiente para que ele possa ter menor
o maior conforto possível e menores estimulantes da sua vigília, tais como barulho e como luminosidade. É recomendável que evite não só a TV no quarto, mas qualquer equipamento eletroeletrônico que possa gerar ali, chamar a sua atenção, né? E claro, a atividade física fazendo com que você possa ter, né, um cansaço físico para que você possa conseguir ir para a cama com sono, né? Caso não durma dentro de 10 minutos, é importante levantar-se, envolver-se em uma atividade que não seja estimulante. Como exemplo, ler ou assistir TV. Essas atividades elas devem ser evitadas para que você possa ter ali um sono mais tranquilo. Outro detalhe importante, evitar comer em excesso, principalmente comer pelo menos com 2 horas antes de dormir, evitar o consumo de drogas estimulantes, como é o caso da cafeína, pela tarde, para que dê tempo do organismo metabolizar essas substâncias e remover, para que à noite você não tenha dificuldade. Evitar o uso da nicotina, evitar o consumo de álcool, evitar cochilos ao longo do dia, para que você possa ter um sono mais tranquilo. Envolver-se em exercício de forma regular, moderada, no meio do dia ou no fim da tarde, certo? E um detalhe muito importante também é evitar a luz azul, que é emitida principalmente de monitores de computador, por tempos prolongados durante a noite, né? Então, isso é um fator importante que tem que ser considerado. E hoje nós já temos aí o uso de lentes de óculos que filtram essa luz azul, reduzindo aí esse fator estimulante. E, claro, solucionar os fatores que possam ser causas de insônia. Isso é algo importante que esteja provocando aquela insônia, seja ela transitória ou crônica. Dentro dos aspectos importantes, não se deve ser recomendado medicamentos para insônia a longo prazo, né? MIPs não entramos dentro desse processo. O que deve ser analisado aí pelo médico, pelo psiquiatra, é o uso de drogas específicas para esse tratamento, dependendo da causa. Então, é necessária uma avaliação médica para esse fator. No caso de MIPs, medicamentos sem prescrição, nós não temos nenhuma indicação para essa situação. Portanto, cabe a nós farmacêuticos o apoio aos pacientes, o cuidado nesse tratamento não farmacológico e na prevenção específica dessas situações, tá? É recomendável dormir ao menos 8 horas por dia, mas isso não significa insônia para pacientes que dormem em menor quantidade, certo? Então, isso é um fator individual. E claro que nós precisamos sempre buscar a melhoria nessa higiene do sono, porque é isso que vai gerar essa qualidade de vida. E claro que nós também temos que pensar nos pacientes que sofrem com dores e que essas dores é que são as causas específicas da insônia, na qual o uso dos medicamentos analgésicos eles devem estar próximos da hora de dormir para facilitar ao paciente a ter uma qualidade de vida e uma qualidade do sono. Dentro dos medicamentos, e aí que já também outro fator importante, a melatonina ela não é aprovada como medicamento e sim ela é aprovada como um suplemento alimentar. Ele é um hormônio que é produzido pela glândula pineal, de ocorrência natural, produzida no nosso cérebro e que está envolvido com o ciclo circadiano, sono e vigília, né? E pesquisas sugerem que esse hormônio, quando utilizado como suplemento alimentar, ele vai facilitar, ele vai acelerar esse processo do início do sono, facilitando a adaptação aí para pessoas que, por trabalharem no período noturno, por estarem extremamente estimuladas e por ter uma baixa concentração desse hormônio natural dentro do sistema nervoso central, é reconhecidamente de impacto para facilitar o sono, tá? Isso é um fato importante. A Anvisa no Brasil não permitiu o registro como medicamento, porém não proíbe a sua utilização, lembrando aqui que ele é considerado também no Brasil como um complemento alimentar. Outros medicamentos que podem ser úteis são medicamentos fitoterápicos, né, e medicamentos que são utilizados com outros fins, cujo efeito colateral pode ser útil por ter um efeito depressor do sistema nervoso central, como é o caso da difenidramina, né, tendo um cuidado, porque esse medicamento pode causar dependência e, consequência, piorar e ser
tão inadequado uso quanto os benzodiazepínicos, né? E o cava-cava, que é um fitoterápico, né? Que é utilizado como um ansiolítico natural e que pode ser útil no tratamento da insônia. Porém, estudos indicam que os mecanismos de ação do cava-cava são conflitantes e esse medicamento pode estar associado como efeito adverso à toxicidade hepática. Temos também a valeriana officinalis, usada como um tranquilizante, como um ansiolítico, por sua ação sedativa dentro do sistema nervoso central, levando ao sono. Tem pouca toxicidade, porém pode causar dependência também. E a valeriana officinalis ela é contraindicada na gravidez e também nas lactantes, e claro que não pode ser usado de forma associada a bebidas alcoólicas, porque você pode ter uma interação e um aumento da depressão do sistema nervoso central associado a uma interação onde você altera, né, você soma o efeito depressor tanto do álcool quanto da valeriana no sistema nervoso central, podendo levar o indivíduo a um coma e até a morte. Não é algo grave, né? Então, são fatores importantes a serem considerados. A passiflora incarnata, utilizada como tranquilizante, também tendo ação sedativa, e como nas outras, como na valeriana, contraindicado para lactantes na gravidez e contraindicado especificamente com álcool e com outros medicamentos que possam ser também depressores. O álcool, assim como os inibidores da monoaminoxidase, né, inibidores da MAO, e nesse caso é necessário ali que você faça um acompanhamento. Tem pouca toxicidade, o passiflora, porém em doses elevadas pode provocar vômitos e distúrbios gastroesofágicos. E, claro, finalizando, outros medicamentos como a matricária, recutita, que é a camomila, tanto no chá quanto na forma de medicamento fitoterápico, e o ómulus, lúpulos também são indicados como ansiolíticos, né, na verdade, com medicamentos fitoterápicos para o tratamento da insônia. Ok? Deixo aqui as referências utilizadas e reforço o meu pedido para que você nos acompanhe, dê um like, compartilhe não só essa telesaúde, mas todas as outras que estão disponíveis nas mais variadas áreas temáticas dentro da saúde, e me siga dentro da rede social. Vai ser um grande prazer trocar ideia com você e, por que não, você sugerir ali novas telesaúdes, novas temáticas que possam ser úteis e possam fazer diferença no seu dia a dia. Agradeço mais uma vez e me coloco à disposição para o que necessitarem. Um grande abraço e até a próxima.